bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho do trecho da minha história e espero que seja de bom proveito para vocês. Primeiramente, eu quero... agradecer a vocês por estarem aqui no Bratuga TV. Antes de tudo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para nos ajudar a ter mais, né? E vou passar para vocês um pouquinho da minha experiência. Então, galera, o nosso canal é um canal bem pequeno, tá começando agora. E eu gostaria, assim, a gente fez um vídeo, meu marido fez um vídeo agora, o último, sendo que o pessoal tá vendo, tá sendo bastante visualizado, mas assim, tô se esquecendo de se inscrever. Então se inscreva para poder ficar mais fácil, assim, melhor pra gente, né, pra gente crescer um pouco mais e para poder estar se desenvolvendo para trazer mais coisas para vocês. Então, assim, eu vou passar para vocês um pouquinho da minha trajetória. A princípio, eu sou descendente de italianos, meu bisavô é italiano, né, pai da minha avó materna. E eu sempre tive a vontade, assim como ela sempre teve vontade de conhecer a Itália, mas eu fui um pouco mais a fundo. Além de conhecer, eu queria ir morar lá, sendo que fica meio complicado, né? Brasileiro indo para Itália, mas se a gente tem um sonho, a gente tem que conquistar, a gente tem que seguir em frente. E eu até que conheci, né, o meu marido, e ele é um cidadão português. Aí ele me chamou, assim, ele conversou pra gente ir pra Portugal. A princípio, ele estava planejando já ir e eu resolvi ir com ele, né? No começo a gente estava se conhecendo, eu resolvi ir com ele. Mas assim, eu vou passar para vocês toda a trajetória, toda a documentação que eu tive que fazer para poder acompanhar ele até Portugal. Mas então, primeiramente eu vou estar chamando a vinheta e logo após a vinheta eu vou passar para vocês toda a documentação detalhadamente. Então, galera, agora que voltamos, eu vou estar explicando detalhadamente para vocês. Eu mencionei que meu marido ele é um cidadão português, sendo que independente disso, eu vou estar falando para vocês, né, a trajetória de uma mãe, uma mulher, mãe, que tem seus filhos separados do marido, que está querendo ir viajar para fora do país. Aí eu vou estar explicando para vocês toda a trajetória que tem que fazer, toda a documentação. Então vamos lá. Primeira documentação. A gente tem que ter em mãos o passaporte. Como a gente tem que fazer o passaporte? Então, gente, e tudo isso sem assessoria jurídica, sem advogado, sem nada. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou correndo atrás é conta própria, né? Com a ajuda do meu marido, com a experiência que ele já teve. E também, assim, procurando, pesquisando, né? Vendo pelas pesquisas, né? Sobre lá em Portugal, o que está sendo necessário. Porque se vocês também for procurar, vocês vão ver. Então aqui a gente já está dando tudo mastigadinho para vocês, o que é necessário. Como por exemplo eu sou uma pessoa que está indo para Portugal com 2 filhos de menor, de pais separados. Aí o que precisa ter? O passaporte é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Para tirar o passaporte, eu tive que primeiro mostrar, né, a passagem, né, a compra da passagem. Tem que ter autorização do pai, no caso, se for o pai viajando com a criança, tem que ter a autorização da mãe. Ou, aí tem uma fichinha que o pessoal lá da Polícia Federal eles dão para você, que o pai tem que autentificar, tem que reconhecer firma, ou tem que ir pessoalmente para poder fazer o passaporte com a criança e autorizando lá na frente. Esse é o primeiro passo. Lembrando que se você não tem uma boa convivência, não tem um bom convívio com o pai do seu filho, aí é complicado, porque você vai ter que procurar a justiça, né? Um juiz que vai ter que dar essa autorização, só que isso demora anos, ou seja, base assim de uns 3 anos mais ou menos. Aí é mais complicado. Então a gente requer assim que você, se você tá querendo ir e não tem um bom convívio com o pai do seu filho, então
procura imediatamente um juiz, procura imediatamente a justiça para poder já começar a ver esse documento aí, porque demora muito. Ou então tentar conversar para ver se realmente consegue, né, uma coisa na paz, na tranquilidade. Não é necessário o pai estar presente. Então, como eu falei, tem uma fichinha que a Polícia Federal ela dá pra gente, a gente vai, preenche tudo direitinho e o pai tem que reconhecer firme e autentificar no cartório. Fazendo isso, automaticamente a mãe já tem toda a liberdade de fazer, né, o passaporte da criança. Sendo que, nos meus filhos, o passaporte, como eles, assim, nem sempre eu vou estar viajando para cá de volta, eu pedi para eles colocarem que eles têm livre, né, livre-arbítrio de poder viajar sem acompanhar, sem os responsáveis estarem acompanhados. Ou seja, meu filho já fez 13 anos, a minha filha vai fazer 15, então se eu quiser que eles venham para cá nas férias, aqui no passaporte deles já está dizendo que eles podem viajar sem acompanhamento de um responsável. Fica pela responsabilidade da companhia aérea. Sendo que lá no aeroporto, quando eles chegarem, tem que estar um responsável representar ou um representante do responsável aguardando eles. Senão, infelizmente, seu filho vai ficar aguardando lá no conselho tutelar. Para tirar é complicado. Então, tudo isso tem um planejamento, né? Tem que ter um planejamento. Outro passo é sobre todas as outras documentações. Vocês têm que ter toda a documentação que vai ser necessário utilizar lá, você tem que fazer um apostilamento de AIA. Esse apostilamento de AIA é para poder toda a documentação ser reconhecida em Portugal, porque aqui no Brasil tudo é reconhecido, né, como original quando a gente autentifica e reconhece firme. Lá em Portugal não. Lá em Portugal você tem que ter esse apostilamento de AIA, que aí vai comparecer, né, no cartório daqui, lá, que é um documento original, é um documento válido. Então o que você tem que ter apostilado? Tem que ter certidão de nascimento das crianças, né? No meu caso, eu vou ter que ter a minha certidão de casamento apostilada. Também, para poder eu estar entrando, mas isso aí é outro detalhe que eu vou estar passando mais adiante. Das crianças, tem que ser apostilado as certidões de nascimento, documento da escola, né? Ou seja, declaração escolar. Tem que estar apostilado também dos pais que vai estar entrando, né, em Portugal ou qualquer um outro país da Europa. O seu documento que prova que você terminou, né, os seus estudos ou que você está estudando, porque senão você vai estar lá como um analfabeto. Então tem que ter a sua documentação escolar apostilada, sua certidão de nascimento apostilada. Se você tem certidão de casamento apostilada. E também, deixa eu ver qual outro documento. Não, acho que é só esses. Mas não se esquecendo também que a gente, para entrar com criança, outro detalhe muito importante, que a gente estava para viajar um pouco antes da pandemia. Aí quando veio a pandemia, muitas coisas, muitos detalhes deixaram de, passar por despercebido, e agora tem outras coisas além, né? Como por exemplo agora, na época que eu ia viajar, foi em 2020, não tinha essa burocracia, agora já tem. Para viajar com crianças, assim, de menor, você tem que ter autorização dos pais também para a criança permanecer e morar no local. Ou seja, é uma declaração, depois acho que a gente vai passar e botar aí na telinha, uma declaração dizendo que o pai está de acordo que a criança venha morar fora do país. Então tem que ter, porque se chegar lá no aeroporto, quando você sair na alfândega, não vão deixar você passar com a criança de menor sem autorização do pai. Então isso é muito importante ter também toda a documentação apostilada, toda a documentação da criança, identidade, CPF, tudo isso, tudo que você tiver de documento direitinho e as necessárias apostilar,
apostilada. E também, então, outra coisa, a gente também tem que fazer esse exame, esse teste do Covid, né? 72 horas antes, mas não é o teste o mais baratinho não. A gente tem que fazer esse... Qual é o nome? RT-PCR. Esse mesmo. Então, é 72 horas antes. É aquele do narizinho que incomoda pra caramba. Então, tem que fazer esse teste, esse exame, né? 72 horas antes. Chegando lá, são 14 dias em confinamento. 14 dias em quarentena. Então, assim, não adianta você indo para turismo, não adianta querer ir agora. Não vai conseguir, porque agora é só turismo mesmo. No meu caso, né? Eu sou casada com ele é um cidadão, tem toda a documentação, é cidadão português, então tem como entrar com ele com reagrupamento familiar. Fora isso, não tem como, porque infelizmente para turismo ainda está fechado as fronteiras. Mas, assim, uma outra coisa que também é muito importante, não vá com pouco dinheiro. Eu participo de vários grupos, né, de brasileiros em Portugal, várias dicas importantes eles dão, mas tem muita gente que fala assim, eu fui com 200 euros, eu fui com R$1.000. Gente, cada caso é um caso. Só que se você quer passar necessidade, é por tua conta. Mas se você vai com uma criança, então você vai sem nenhuma notificação de que, eu tenho um emprego garantido, vai com dinheiro, vai, primeiro se arruma tudo direitinho, vai com dinheiro, para pelo menos ficar 2 meses, entendeu? Porque tem emprego. Não é que nem o Brasil. O Brasil tem trabalho, mas não tem emprego. Lá tem emprego. Basta você querer trabalhar. Basta você querer ter garra e ter um foco. Não é querer, eu não quero emprego, você quer ter trabalho. Então, assim, esse também é uma dica boa. Nunca vá com pouco dinheiro. Vá com bastante dinheiro que vai suprir as suas necessidades durante pelo menos 2 meses, até você, né, ficar mais tranquilo. Então, espero ter ajudado. Eu vou passar rapidamente um resumo de toda a documentação, né, porque de repente passa por alguma coisa despercebida. Primeira documentação, passaporte. Segunda documentação, certidão, as certidões de nascimento, a apostilada, porque as crianças vão precisar da certidão apostilada para fazer, né, a inscrição na escola e o documento também da escola apostilado, tanto dos adultos quanto das crianças. E passaporte, certidões apostiladas, autorização dos pais também, a apostilada também, eu esqueci de falar, e também, o que mais? Toda a documentação que você tiver, né, CPF, identidade, não adianta ter carteira de trabalho, porque ela não vai adiantar, não vai funcionar, mas assim, espero ter ajudado vocês, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa suas perguntas, que a gente vai estar respondendo. Deixa qualquer coisa assim que vocês acham que seria legal também a gente estar trazendo alguma outra coisa que você tenha dúvida. Fala com a gente, deixa essas questões aí, porque a gente vai estar trazendo outro vídeo. Espero ter ajudado. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima!